Tudo começou no dia em que meu pai me olhou nos olhos e disse, com frieza, que não ajudava a filha pobre e fracassada. Doeu mais do que qualquer tapa. Antes que eu pudesse responder, minha irmã riu e completou: aceite sua vida de miséria e contemple o meu sucesso. Naquele instante, percebi que, para eles, meu valor se resumia ao que eu podia oferecer, e prometi a mim mesma que um dia seria eu quem escolheria quem merecia estar por perto. Anos depois, quando o destino deu voltas e eles bateram na minha porta pedindo ajuda, o silêncio foi a minha vingança mais poderosa. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Camila Ribeiro, tenho 29 anos e cresci em uma cidade tranquila do interior de São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo e as aparências ainda valem mais que a verdade. Meu pai, Dr. Álvaro Ribeiro, era o cirurgião mais respeitado do hospital local. Minha mãe, Lúcia, dava aulas de literatura na universidade. E minha irmã mais velha, Bianca, era o espelho da perfeição, loira, delicada, ambiciosa, a filha que meus pais sempre sonharam ter. Eu, por outro lado, sempre fui a diferente, morena, reservada, e com ideias que pareciam destoar de tudo que eles valorizavam. Desde pequena aprendi que, dentro daquela casa, ser independente era um defeito. Quando Bianca completou 18 anos, ganhou um carro zero e uma viagem à Europa para expandir horizontes. Quando chegou minha vez, ouvi apenas: os tempos mudaram, filha, agora precisamos ser responsáveis. Tradução: se quiser algo, trabalhe por conta própria. E eu trabalhei. Enquanto minha irmã vivia cercada de elogios e regalias, eu passava os fins de semana atendendo numa lanchonete para juntar dinheiro e pagar o cursinho. Mesmo assim, meus pais se gabavam dela nas festas da cidade e mal mencionavam meu nome. Eu fingia que não me importava, mas no fundo doía. Quando entrei na universidade pública e consegui estágio numa pequena empresa de tecnologia, achei que, finalmente, eles ficariam orgulhosos. Mas meu pai resmungou: computador não é futuro, Camila. Você devia fazer medicina como a sua irmã planejava, ou direito. Algo de prestígio. Aprendi, então, que orgulho era privilégio de quem se encaixava nas expectativas. Os anos passaram, e eu me tornei desenvolvedora. Foi ali, entre códigos e desafios, que conheci Lucas, um engenheiro de software tão determinado quanto eu. Ambos viemos de famílias simples emocionalmente, pais presentes no papel, ausentes na alma. Nos apaixonamos não pela aparência, mas pela força que reconhecemos um no outro. Planejávamos um casamento simples, com o pouco que tínhamos guardado. Até o dia em que Bianca anunciou o noivado com o filho de um grande empresário da cidade. Os fogos de artifício iluminaram o céu naquela noite, pagos pelos meus pais, que também anunciaram: vamos dar a ela o casamento dos sonhos. 2 semanas depois, quando contei que Lucas e eu também iríamos nos casar, meu pai cruzou os braços e disse friamente: esperamos que vocês não venham pedir dinheiro. Aquela frase cortou mais do que qualquer faca. Eu não pedi, mas o silêncio deles confirmou o que sempre soube: meu amor nunca seria suficiente, e meu esforço nunca bastaria. No dia seguinte, sentei com Lucas e decidi que transformaria aquela dor em combustível. Se eles achavam que eu não merecia apoio, eu provaria que merecia respeito. Foi assim que nasceu o primeiro esboço do que viria a ser minha empresa, um projeto simples, uma ideia que mudaria tudo. O que eu não imaginava era que, anos depois, as mesmas pessoas que me negaram ajuda bateriam na minha porta implorando por dinheiro. E, naquele momento, eu teria em minhas mãos algo muito maior do que vingança: o poder da escolha. O jantar de domingo parecia o cenário perfeito para uma bomba emocional. Eu e Lucas havíamos decidido contar aos meus pais sobre nosso noivado de forma tranquila, esperando, no mínimo, educação. A mesa estava impecável, minha mãe sempre fazia questão disso, e Bianca, como sempre, falava sobre as flores do casamento dela, as alianças importadas e a lua de mel na Grécia. Eu ouvia calada, tentando esperar minha vez de falar. Quando finalmente respirei fundo e anunciei: pai, mãe, eu e o Lucas vamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até os talheres pararam no ar.
Meu pai largou o copo e me olhou com aquele olhar clínico e frio, o mesmo que devia usar em cirurgias. Espero que vocês não estejam aqui para pedir dinheiro, disse ele, sem rodeios. Claro que não, pai. Tentei manter a voz firme. Só queríamos compartilhar uma boa notícia. Ele riu, um som curto e irônico. Boa notícia? Nós não ajudamos fracassadas, Camila. Esse seu casamento não vai longe. As palavras bateram como um tapa. Antes que eu pudesse reagir, Bianca soltou uma risadinha debochada. Mana, aceite sua vida de miséria e contemple o meu sucesso, disse ela, erguendo a taça de vinho como quem fazia um brinde à própria superioridade. Aquele momento ficou gravado na minha memória como uma cicatriz. Minha mãe apenas observava, sem coragem de intervir. Lucas, ao meu lado, apertou minha mão debaixo da mesa, mas seus olhos diziam tudo: vamos embora daqui. E fomos. Saímos em silêncio, levando comigo o gosto amargo da rejeição e a certeza de que, a partir dali, eu jamais imploraria por reconhecimento. Naquela noite, deitada ao lado de Lucas, eu chorei sem vergonha. Mas entre um soluço e outro, fiz uma promessa: eu nunca mais dependeria emocionalmente deles. A dor que me destruía naquele instante seria a mesma que me impulsionaria para longe. Os meses seguintes foram de luta e foco. Continuei trabalhando como desenvolvedora, e Lucas, com sua experiência em sistemas bancários, começou a esboçar um software que poderia facilitar a integração de bancos regionais com o sistema central do Banco Central. A ideia era ousada, mas possível. Criamos o nome da empresa, Tech Finance Solutions. Começamos com 2 computadores usados e uma mesa improvisada na sala do nosso pequeno apartamento. Enquanto isso, o casamento de Bianca virou o evento do ano na cidade. Meus pais gastaram uma fortuna, e eu nem sequer fui convidada oficialmente. Descobri pelas redes sociais fotos luxuosas, convidados importantes, discursos cheios de hipocrisia. Aquilo me feria, mas ao mesmo tempo me alimentava. Eu precisava provar, nem que fosse para mim mesma, que o valor de uma pessoa não se mede pelo sobrenome nem pela aparência. Trabalhávamos até tarde, muitas vezes virando noites. Quando o cansaço batia, Lucas me lembrava: eles duvidaram de nós, lembra? Vamos mostrar o que significa ser rejeitado por pessoas pequenas. E assim seguíamos, motivados pela dor e pela vontade de vencer. Um ano depois, o primeiro contrato veio. Um banco cooperativo do interior precisava de um sistema de análise de crédito automatizado. Entregamos o projeto em tempo recorde e, com um lucro, registramos oficialmente a empresa. Eu, a filha fracassada, acabava de abrir a própria empresa de tecnologia. Foi nesse mesmo período que o destino decidiu brincar comigo. Recebi uma ligação inesperada de minha mãe. Camila, seu pai quer falar com você. A voz dela tremia. É sobre a viagem de férias que planejamos. Eu já sabia que aquilo não era simples curiosidade. Quando ele pegou o telefone, sua voz era ríspida como sempre. Você vai pagar a nossa viagem sim, pelo menos para isso você precisa prestar, sua ingrata. Fiquei muda. Depois de tudo que me disseram, ainda tinham a audácia de me tratar como um caixa eletrônico emocional. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, mas um sorriso surgiu no canto da minha boca. A raiva antiga se transformava em combustível. Eles ainda não sabiam, mas o poder havia mudado de lado. E pela primeira vez na vida, eu estava disposta a mostrar isso. As semanas seguintes ao telefonema do meu pai foram um turbilhão de emoções. Eu ainda lembrava do tom de desprezo na voz dele, aquele mesmo homem que me chamou de fracassada, agora exigia dinheiro como se fosse um direito. Aquilo me deu uma clareza nova sobre quem realmente era minha família. E foi nesse estado de fúria controlada que o meu foco se multiplicou. A Tech Finance Solutions crescia. O projeto com o banco cooperativo havia nos aberto portas, e logo outros bancos regionais começaram a nos procurar. Eu e Lucas contratamos nossos primeiros funcionários, 2 programadores e uma analista financeira, e montamos um pequeno escritório alugado, com paredes brancas e cheiro de café queimado. Nada luxuoso, mas era o nosso império nascendo. Os dias se misturavam às noites,
e as madrugadas eram regadas a café, códigos e sonhos. Cada novo cliente era uma vitória pessoal contra os que haviam duvidado de mim. Enquanto isso, as notícias sobre minha família circulavam discretamente pela cidade. O hospital onde meu pai trabalhava passou por uma auditoria, e uma denúncia de erro médico fez com que ele fosse afastado temporariamente. Nenhum jornal publicou, mas em cidade pequena nada fica em segredo. Minha mãe, antes tão orgulhosa da posição de esposa do doutor, passou a dar mais aulas para sustentar o padrão da casa. E Bianca, bem, o marido dela, aquele empresário de sorriso ensaiado, se envolveu em um escândalo de corrupção em uma empresa de exportação. As aparências começaram a ruir como vidro trincado. Eu assistia tudo de longe, em silêncio. Não era alegria o que eu sentia, era justiça. Eles me ensinaram que o mundo era dos que se encaixavam. Agora estavam aprendendo que o mundo também cobra. Um ano depois, fomos convidados para participar de um evento nacional de inovação bancária em São Paulo. Nosso software, agora com um sistema de detecção de fraudes em tempo real, chamou a atenção de grandes investidores. Saímos de lá com propostas de parceria que poderiam mudar o futuro da empresa. Quando voltei para o interior e vi meu nome estampado em uma revista de tecnologia, senti uma mistura de orgulho e incredulidade. Você percebe o que fez? Perguntou Lucas, me abraçando. Eles te chamaram de fracassada, e agora você é referência no setor bancário. Eu sorri, mas dentro de mim uma voz ecoava, ainda não acabou. Alguns meses depois, minha mãe me mandou uma mensagem tímida: Oi, filha. Seu pai tem falado muito em você. Talvez pudéssemos jantar juntos qualquer dia desses. Respondi com educação, mas sem entusiasmo. Eu sabia que aquilo não era um pedido de perdão, era um sinal de necessidade. O padrão de vida deles estava ruindo, e eu já imaginava o próximo passo: o pedido viria. E veio. Numa tarde chuvosa, meu telefone tocou. O número, familiar e incômodo. Camila, aqui é o papai. A voz soava cansada, sem a autoridade de antes. Precisamos conversar. Marcamos um café no centro. Ele chegou com um semblante abatido, as olheiras profundas e o terno amassado. Sentou-se à minha frente como quem não sabia por onde começar. A situação aqui está complicada, filha. A casa está à venda, e os investimentos não deram retorno. Suspirei, mantendo o olhar firme. E o que você espera de mim, pai? Ele hesitou, o orgulho engolindo as palavras antes de soltá-las. Talvez você possa ajudar. Só até as coisas se estabilizarem. Foi como assistir a um filme em câmera lenta. O mesmo homem que, anos antes, disse que eu não merecia ajuda, agora pedia socorro. Engraçado, respondi, calmamente. Você me disse uma vez que não ajudava fracassadas. Ele baixou os olhos. As coisas mudam, Camila. Pois é, pai. Mudam mesmo. Levantei-me, deixando algumas notas sobre a mesa. O café é por minha conta. E saí, com o coração em chamas e a alma leve. Naquela noite, Lucas me esperava com um sorriso. Deixou ele ver quem manda agora? Ainda não, respondi, encarando o horizonte pela janela do escritório. Mas ele vai ver. Eles todos vão. E naquele instante, eu soube que minha vingança não seria feita de gritos nem de escândalos. Seria silenciosa, elegante e definitiva. O poder que antes eles usaram para me humilhar agora estava nas minhas mãos. E eu ainda estava apenas começando. 2 anos depois daquele café silencioso com meu pai, a Tech Finance Solutions já não cabia mais dentro das paredes do nosso pequeno escritório. Havíamos expandido para São Paulo, contratado 50 funcionários e firmado contratos com 3 grandes bancos nacionais. Nosso software havia sido adotado por instituições financeiras que antes sequer retornavam nossas ligações. A empresa que começou com 2 computadores usados agora movimentava milhões. Eu, a filha fracassada, aparecia em reportagens como uma das mulheres mais influentes do setor tecnológico do país. Quando dei minha primeira entrevista para uma revista de negócios, a manchete dizia: a mulher que revolucionou a segurança bancária.
E eu confesso, chorei. Não de orgulho, mas de libertação. Finalmente eu não era mais a sombra de ninguém. Mas a fama tem um poder curioso, ela faz fantasmas reaparecerem. O primeiro sinal veio numa manhã de segunda-feira, quando minha secretária avisou: Camila, tem uma senhora chamada Lúcia na recepção. Diz ser sua mãe. Meu coração acelerou. Não era surpresa, mas a sensação foi inevitável. Pedi que a deixasse entrar. Minha mãe entrou hesitante, com o rosto marcado pelo tempo e pela preocupação. A mesma mulher que sempre se orgulhava da filha exemplar agora me olhava como quem procurava perdão, ou, talvez, uma oportunidade. Como você cresceu, minha filha, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Cresci sem vocês, respondi, sem elevar a voz. Mas cresci bem. Ela suspirou, fingindo emoção. Eu e seu pai queríamos te ver. Ele tem passado por momentos difíceis, sabe, aposentado, sem o prestígio de antes. A casa foi vendida, e Bianca também não anda bem. Tentei esconder o riso irônico. Bianca? Aquela que me mandou contemplar o sucesso dela? Minha mãe abaixou a cabeça. O marido dela perdeu tudo. Investimentos errados, uma dívida enorme. Estão morando de aluguel. Era um retrato perfeito do destino dando voltas. E o que exatamente você quer de mim, mãe? Perguntei, direta. Só conversar, disse, forçando um tom doce. Somos uma família. Família. Uma palavra bonita nas bocas erradas. Nos dias seguintes, as tentativas de reaproximação se intensificaram. Meu pai me mandou mensagens curtas, sempre cheias de formalidade. Precisamos conversar. Temos um projeto. Podemos almoçar? Eu ignorava. Até o dia em que Bianca me ligou. Mana! Quanto tempo! Disse ela, com uma animação forçada. Estou com tanta saudade. Saudade ou problemas financeiros? Perguntei, seca. Ela engasgou. Nossa, como você está amarga. Eu só queria conversar. Você riu quando seu pai me chamou de fracassada, Bianca. O que mudou? As coisas mudam, repetiu ela, a mesma desculpa do meu pai. E, sinceramente, eu achava que você teria prazer em ajudar a família agora que está tão bem de vida. A ironia era quase poética. A mulher que me humilhou agora pedia socorro. Naquela noite, contei tudo a Lucas. Eles vão tentar de todas as formas, ele disse. Querem o que você tem, não quem você é, eu sei, respondi, olhando pela janela. Mas agora é minha vez de escolher as regras do jogo. Os meses seguintes foram de glória e poder. Fui convidada para palestras internacionais, entrevistas em programas de TV e, finalmente, uma proposta milionária de um grupo estrangeiro interessado em comprar parte da empresa. Enquanto isso, a notícia do meu sucesso se espalhava como fogo na cidade. E com ela, o retorno completo da minha família. Um domingo à tarde, enquanto eu e Lucas almoçávamos no jardim da nova casa, com uma propriedade moderna cercada por árvores e silêncio, o portão eletrônico anunciou uma visita inesperada. Era Bianca, acompanhada do marido. Surpresa! Disse ela, forçando um sorriso. Surpresa, sim, respondi, fria. Principalmente porque eu não convidei vocês. Ela fingiu não notar o tom. Vim apresentar o Paulo, meu marido. Você lembra, né? Lembro bem. O empresário de sucesso, disse, e notei o desconforto dele. Bianca respirou fundo. Camila, a verdade é que estamos passando por uma fase difícil. O Paulo perdeu os contratos, e vocês querem dinheiro. Completei por ela. O silêncio foi a confirmação. Eu sabia que você entenderia, disse ela, aliviada. Afinal, família ajuda família. Olhei para Lucas, que me observava em silêncio. Sorri e respondi, claro, mana. Eu ajudo sim, mas do meu jeito. Ela sorriu de volta, achando que tinha vencido.
Mal sabia que eu já havia traçado meu plano, e que, em breve, todos entenderiam que a vingança de uma mulher rejeitada não é feita com raiva, mas com elegância e memória. A partir dali, eu deixaria claro, o que eles chamaram de fracasso foi o alicerce da minha vitória. E ninguém, absolutamente ninguém, me tiraria o prazer de ver essa verdade se revelando aos poucos. Quando Bianca apareceu no meu escritório pela manhã, segurando na mão um envelope amarrotado, eu já sabia que aquilo seria uma cena teatral. Ela entrou com passos apressados, o marido atrás dela, e o olhar pidão que eu estava cansada de ver. Meu time observava discretamente através do vidro da sala de reunião, eu pedi que ficassem fora. Aquela conversa seria apenas entre nós, e com contrato, se necessário. Bianca começou a falar em jorros, dívida do Paulo, parcelas atrasadas, o aluguel que já não cabia no orçamento. A cada palavra dela, eu lembrava do vinho brindado no casamento, do riso quando me chamaram de fracassada. Respirei fundo e mantive a calma que anos de negociações me ensinaram. Ofereci a cadeira. Pedi que falassem sem pressa. Eu posso ajudar, disse por fim. Mas vamos ser claros, eu não dou dinheiro para tapar buracos. Eu invisto em soluções, e minha ajuda vem com condições. Os olhos de Bianca brilharam por um segundo, aquele lampejo de esperança era quase trágico. Meu pai, claro, não teve paciência para essa nova lei minha. Ligou no outro dia pedindo que almoçássemos. Trouxe discursos sobre orgulho ferido e responsabilidade familiar. Minha mãe tentou apelar ao sentimental com cartas e mensagens, relembrando noites em claro quando eu era criança. Mas a estratégia que eu escolher era outra, transparência legal e termos que protegessem meu esforço. Convidei-os ao escritório onde formalizamos uma proposta. Redigi tudo com a equipe jurídica, um aporte financeiro limitado, destinado estritamente a um projeto específico, reestruturação fiscal da família e capital de giro para o negócio de Bianca, condicionado a contrapartidas concretas. Exigia, entre outras cláusulas, transparência total sobre dívidas, auditoria independente nomeada por mim, prestação de contas trimestral, e, crucialmente, a renúncia explícita de qualquer influência sobre a Tech Finance Solutions, nada de abrir portas usando meu nome. Também deixei claro que o aporte se daria como empréstimo com juros comerciais ou, se preferissem, participação minoritária na empresa que eu ajudaria a relançar, mas sem interferência gerencial. A reação foi um espetáculo. Meu pai, acostumado a mandar, empalideceu, minha mãe tentou o apelo emocional, Bianca passou de lágrimas à raiva em questão de minutos. Ela esperava um cheque sem condições, um aceno que restaurasse o status quo. Em vez disso, ofereci responsabilidade, contratos e transparência, coisas que, ironicamente, eles sempre exigiram de mim quando eu ainda era filha fracassada. Você quer nos humilhar com cláusulas, disse meu pai, a voz embargada. Acha que pode nos controlar com papéis? Não é controle, respondi. É segurança. Segurança para mim e para qualquer um que receba meu dinheiro. Não vou financiar a mesma negligência que vocês praticaram comigo. Assinaram, por fim, sob pressão e necessidade. O aporte foi liberado com a condição de auditoria. Nos meses seguintes, acompanhei as reuniões, vi documentos, li relatórios que mostravam o descalabro financeiro que haviam escondido por orgulho. Descobri contratos mal negociados, investimentos especulativos e decisões impulsivas que explicavam parte do declínio. Não era prazeroso expor isso, era simplesmente real. Enquanto isso, em silêncio, usei minha influência para criar alternativas que protegessem meu interesse e pudessem devolver dignidade a quem merecia. Lancei um programa público de bolsas para jovens em tecnologia, uma iniciativa na qual a imprensa local e as redes sociais imediatamente se interessaram. Comunicar o projeto foi fácil, o impacto, imenso. A cidade passou a ver não apenas a filha que ficou, mas a filha que construiu. Bianca, por sua vez, teve de aceitar participar de workshops de gestão que eu financiei e impus como condição. Ela resistiu com a mesma altivez de antes, mas aos poucos as máscaras caíam. Havia, por trás do ego ferido, uma mulher insegura aprendendo a gerenciar suas finanças pela primeira vez. Talvez isso me tocou, talvez eu tenha percebido que a vingança não precisava ser só um castigo.
Na prática, o que fiz fora do alcance deles foi fechar portas estratégicas quando necessário, aprovei contratos de fornecedores que exigiam garantias pessoais e não abri a Tech Finance para empréstimos encobertos, negociei com parceiros institucionais a exigência de compliance rígido para qualquer repasse de capital à família. Eles puderam respirar por um tempo, e eu mandei os relatórios que provaram a melhora, mas a alavanca já não estava mais nas mãos deles. À noite, quando voltávamos para casa, Lucas segurava minha mão com um misto de orgulho e preocupação. Você foi firme, disse ele. Não sei se eu teria a mesma paciência. Paciência não é o nome, respondi. É estratégia. Justiça que se executa com contrato é mais difícil de reverter do que um grito público. E assim, as linhas foram traçadas. Eles tinham recebido ajuda, do tipo que eu autorizava, e passaram por um processo que, embora necessário, os expôs. Não houve gritos, nem humilhações públicas. Havia, sim, um novo equilíbrio, eu tinha me tornado guardiã do meu esforço. Mas algo ainda pairava no ar, a sensação de que aquilo era apenas um capítulo da história, não o final. A última palavra ainda não fora escrita, e eu sentia que, quando viesse, não o faria por ódio, mas para fechar o ciclo com a mesma dignidade que sempre me faltara. O tempo passou, e com ele a intensidade das feridas também começou a mudar. A imprensa local adorava repetir minha trajetória, a filha rejeitada que virou referência em tecnologia bancária. Eu sorria nas entrevistas, mas dentro de mim sabia que o verdadeiro sucesso não estava nos prêmios ou nos contratos, estava em ter construído paz onde antes só havia feridas abertas. 6 meses após o contrato com a minha família, a auditoria que eu havia imposto revelou algo inevitável: fraude nos relatórios. Bianca e o marido desviaram parte do capital que eu havia destinado à reestruturação da empresa deles. O documento veio acompanhado de provas, notas falsas e transferências suspeitas. Quando li, senti um misto de raiva e cansaço. Não era surpresa, mas doía constatar que nem a humilhação havia ensinado limites. Chamei Bianca para uma reunião. Ela chegou abatida, visivelmente nervosa. Eu deixei os papéis sobre a mesa, frios e incontestáveis. Você falsificou documentos, disse. Usou o dinheiro para pagar dívidas pessoais. Eu só precisava resolver umas pendências, Camila. Juro que ia devolver. Olhei para ela com calma. O mesmo discurso de quem acha que o mundo vai sempre passar a mão na cabeça. Respirei fundo. O contrato foi violado. Eu posso processar vocês. Ela empalideceu. Você vai destruir a nossa família? Eu não. Respondi, com firmeza. Vocês fizeram isso sozinhos. Poucos dias depois, o escândalo veio à tona. Eu não precisei divulgar nada, a auditoria era pública. Meus pais tentaram me culpar, dizendo que eu devia ter protegido da irmã. Mas a cidade, que um dia aplaudira os sorrisos falsos deles, agora via a verdade: a filha fracassada havia vencido pela honestidade, enquanto os exemplares caíam pela própria arrogância. O caso levou meses até ser resolvido. Bianca vendeu o carro, o marido perdeu o pouco que restava de reputação e meu pai se isolou. Minha mãe tentou manter contato, mas nossas conversas se tornaram formais, quase educadas demais para serem maternas. Eu não sentia prazer com aquilo, sentia alívio. A vingança, percebi, não era o contrário do perdão, era um passo antes dele. Naquele mesmo período, a Tech Finance Solutions recebeu uma proposta de fusão de um grupo internacional. Era o auge da nossa jornada. Lucas e eu discutimos por semanas, até aceitarmos a proposta que nos permitiria não só expandir o negócio para a América Latina, mas também reduzir o ritmo e aproveitar o que havíamos conquistado. Com o dinheiro da fusão, compramos uma casa no campo, próxima ao rio e longe dos olhares da cidade. Lá, descobri o que era respirar sem medo. Foi nesse refúgio que recebi a notícia mais inesperada de todas: eu estava grávida. Chorei por horas, não de medo, mas de amor. Pela primeira vez, eu teria a chance de criar uma família diferente, onde o amor não fosse condicionado a conquistas, onde ninguém precisasse disputar afeto. Durante a gravidez, pensei muito em meus pais. Em como a rejeição deles havia me moldado e, de certa forma, me fortalecido.
Um dia, escrevi uma carta, não para enviar, mas para libertar o que ainda restava de dor. Pai, mãe, eu finalmente entendi que vocês só souberam amar do jeito que aprenderam, medindo sucesso em status e afeto em aparências. Eu não carrego mais raiva, mas também não carrego mais necessidade. Eu perdoo vocês, mas sigo o meu caminho. Quando minha filha, Helena, nasceu, eu prometi que ela jamais ouviria as palavras que um dia me feriram: você não merece ajuda. O amor dela era o meu novo começo. Com o passar dos anos, a distância entre eu e minha família virou silêncio. Bianca se mudou para outra cidade, meus pais envelheceram rápido, talvez pelo peso das próprias escolhas. Às vezes, chegava um cartão genérico de Natal, assinado com pressa. Eu respondia com educação, mas sem apego. As feridas já não sangravam, só deixavam marcas. Num fim de tarde, sentei-me na varanda com Helena no colo. O vento soprava leve, e ela me olhou com aquele sorriso inocente que desmonta qualquer armadura. Mamãe, você é feliz? Perguntou, com a simplicidade que só as crianças têm. Olhei para o horizonte, para o campo verde, o céu alaranjado e a casa que construí com as próprias mãos. Sorri. Sou, filha. Sou porque aprendi que felicidade não é ter uma família perfeita, é ter paz dentro de casa. A história poderia terminar ali, mas o destino quis me dar um último encontro. Certa manhã, recebi uma mensagem curta da minha mãe: seu pai está doente. Ele quer te ver. Depois de pensar por dias, decidi ir. Entrei no quarto onde ele repousava, magro e pálido. Quando me viu, lágrimas escorreram dos olhos que um dia me olharam com desprezo. Camila, me perdoa. Eu errei com você. Segurei a mão dele. Eu já te perdoei há muito tempo, pai. Só demorei para entender que o perdão não é para quem machuca, é para quem quer se curar. Ele fechou os olhos e sorriu, como quem finalmente solta um peso. Na saída, encontrei minha mãe no corredor. Ela me abraçou, e por um instante não éramos inimigas, apenas duas mulheres tentando entender o que o amor de verdade deveria ter sido. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história de vingança, vejo uma história de renascimento. A menina rejeitada virou a mulher que escreveu o próprio destino. Porque às vezes, a justiça mais bonita é viver em paz quando todos esperavam que você quebrasse. Se você chegou até aqui, merece meu respeito por acompanhar essa história até o fim. Camila mostrou que às vezes a maior vitória não é se vingar, mas viver em paz, provando que o amor próprio vale mais do que qualquer aprovação. E agora eu quero saber de você: você teria feito o mesmo que ela? Teria ajudado a família depois de tudo, ou teria virado as costas sem olhar para trás? Conta aqui nos comentários, eu leio cada um e quero muito saber a sua opinião. Aproveita também e curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias cheias de emoção, superação e justiça. Ah, e me conta de qual cidade você está assistindo. Quero mandar um coração especial para você nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do próprio valor, porque, às vezes, a maior reviravolta da vida começa justamente quando a gente é subestimado. Obrigado por assistir, e até a próxima história.